Investigar o nascimento da fé em As Raízes da Religião. A localização do Jardim do Éden tem sido o centro de um debate acalorado. A história é fato ou ficção? Adão e Eva teriam existido? Eles teriam habitado em um paraíso terreno? Os pesquisadores podem estar prestes a descobrir. Quais são as origens da civilização humana e onde tudo isto começou? Segundo a história da criação da Bíblia, Adão e Eva viviam no Jardim do Éden. Tentados pelo demônio, eles foram expulsos do paraíso e obrigados a se virarem sozinhos. Sua expulsão do jardim anuncia o nascimento da civilização. A arqueologia conta uma história da criação diferente. O homem é produto da evolução e a civilização nasceu na era neolítica. Sendo assim, muitos estudiosos consideram que a história do Jardim do Éden pertence ao reino da mitologia. Mas um historiador, David Rowe, busca provar que o Jardim do Éden existiu. Mas será mesmo uma peça da ficção ou há muito mais coisa nisso? Se você analisar com atenção a história do Gênesis, há pistas que mostram que o Jardim do Éden é o lugar físico real nesta terra. Eu vou levar vocês em uma jornada em busca do paraíso. Em busca do Éden. David Rowe é um historiador que estuda o mundo antigo. Ele passou os últimos 25 anos tentando revelar a história oculta por trás de muitas das maiores lendas antigas do mundo. E agora, ele está aqui na Universidade de Oxford, investigando o que afirma ser a lenda mais antiga de todas, a história bíblica do Jardim do Éden. O livro do Gênesis afirma que há 7.000 anos, Deus criou um jardim a leste do Éden, onde ele colocara Adão e Eva. E lá, eles prosperaram. Mas Adão e Eva foram tentados pela serpente a desobedecer à ordem de Deus e foram expulsos do Éden. A versão moderna da origem do homem conta sobre um grande momento criativo em nossa história, também há 7.000 anos, quando caçadores da Idade da Pedra desistiram de uma vida nômade para se fixarem em comunidades agrícolas. Os antropólogos chamam este momento crucial de decisão de revolução neolítica. Com a Revolução Neolítica, as coisas mudaram drasticamente. As pessoas começaram a domesticar animais e levá-los para os campos perto de suas moradias, e também começaram a plantar. Isso foi uma grande mudança. É basicamente a pedra fundamental sobre a qual as civilizações históricas foram construídas. Parece que a arqueologia e a Bíblia concordam que algo espetacular aconteceu por volta de 7.000 anos atrás. Então, será que as histórias de Adão e Eva, Caim e Abel são apenas mitos? Ou elas poderiam ser a versão bíblica desta revolução neolítica? E neste caso, o Jardim do Éden teria mesmo existido? Uma das evidências mais importantes mostra que o Éden existiu mesmo e sua localização sempre esteve diante do nosso nariz há gerações. É que atualmente não nos importamos em levar isso a sério. A passagem crucial que aponta para o local do Éden encontra-se no 2º capítulo do livro do Gênesis. É uma descrição geográfica bastante fácil de compreender. Não há milagres aqui. Deus fez um jardim a leste do Éden e lá ele colocou o homem que havia criado.
Da terra, Deus fez crescer todos os tipos de árvores, belas de se ver e com bons frutos para se comer, com a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio fluía do Éden para regar o jardim, e ele se dividia em 4 cabeceiras de rios. O primeiro rio chama-se Pison, um rio que rodeia toda a região de Evilat, rica em ouro. O ouro desta região é puro. Bidélio e ônix são encontrados lá. O segundo rio chama-se Guion, e ele rodeia toda a terra de Cush. O terceiro rio chama-se Hidekel, e ele corre ao oriente da Síria. O quarto rio é o Peret. Esta é uma parte do texto com informações muito ricas. Talvez o mais importante é que ela nos diz que deveríamos procurar 2 lugares, não apenas um. Primeiro, há uma região chamada Éden, e temos uma série de pistas geográficas de onde ela fica. E segundo, procuramos o jardim que fica na parte leste do Éden. A Bíblia nos indica que a localização do Éden está ligada ao local dos 4 rios. Já conhecíamos esses nomes, Peret e Hidekel. Eles são os famosos rios que os gregos chamam de Tigre e Eufrates, que corriam na antiga Mesopotâmia, o Iraque atual. O problema sempre foi identificar os outros 2 rios, o Gueon e o Pison. Alguns estudiosos da igreja leram no Gênesis que o rio Gueon atravessava a terra de Cush. Mas onde ficava Cush? A única terra de Cush que conheciam ficava na África, ao sul da terra dos faraós, que agora chamamos de Sudão e Etiópia. Portanto, eles presumiram que o Gueon tinha de ser o Nilo. Claro que se o Gueon estivesse tão distante do Tigre e do Eufrates quanto o Nilo, fazia sentido procurar um pouco mais além pelo Pison. Então, eles decidiram que ele deveria ser ou o rio Indus ou o rio Ganges, no subcontinente indiano. Como resultado, os estudiosos concluíram que o Éden abrangia todo o mundo antigo e estendia-se da África até a Índia. Mas com certeza não é isso que o texto do Gênesis diz. Lemos que a humanidade foi banida do Éden, foi expulsa para levar uma vida penosa além do paraíso terreno. Então as fronteiras do Éden não podem abranger todo o mundo antigo. Se quisermos achar o Éden e seu fabuloso jardim, precisamos pensar numa escala bem diferente, algo bem menor e mais específico. E esta é a visão moderna. Os estudiosos de hoje acreditam que o Éden ficava onde o Tigre e o Eufrates se juntavam com mais 2 rios da região e corriam pelo Golfo Pérsico, onde convenientemente aparecem os primeiros sinais de civilização humana no registro arqueológico. Mas mesmo isso sendo conveniente, David Rowe não está convencido de que estejam certos. Há uma pista importante aqui no texto original em hebraico do Gênesis 2. Um rio corria do Éden para regar o jardim e de lá dividia-se para formar 4 cabeceiras. A palavra hebraica para cabeceira é Rosh, como em Rosh Hashanah, o ano novo judaico que significa a cabeça do ano. Em outras palavras, o início do ano. Então, em Gênesis 2, onde o plural Rashim é usado, ele acredita que isto se refere ao início, às fontes ou afluentes dos 4 rios do Éden. David Rowe acredita que eles deveriam procurar o Éden onde as nascentes dos 4 rios principais se afastam da bacia hidrográfica, não onde elas se juntam para o mar. As nascentes do Tigre e do Eufrates estão localizadas em uma região montanhosa entre o leste da Turquia e o oeste do Irã. Se Rowe estiver certo, o Éden deve ser em algum lugar por aqui, bem como os afluentes dos outros 2 rios. E existem realmente 2 rios grandes na região, correndo na direção do Mar Cáspio. Eles poderiam ser os rios bíblicos Gueon e Pison? O único modo de saber é ir até lá e ver o que descobrimos. É hora de deixar a Inglaterra e ir para o Irã, onde há 7.000 anos o homem embarcou na estrada para a civilização.
A busca pelo paraíso levou David Rowe a quase 5.000 quilômetros a leste das Torres de Oxford, até um dos países islâmicos mais poderosos do século XXI, o Irã. Ele veio em busca do Jardim do Éden, cuja existência é aceita por 3 das maiores religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Hoje, a República do Irã é um Estado islâmico, após o destronamento do último monarca persa em 1979. Mas esta parte do mundo tem uma história longa e ilustre. O Oriente Médio é uma terra de lendas. E lendas épicas, diferentes de mitos, eram baseadas em eventos históricos reais. Os historiadores bíblicos acreditam que o Antigo Testamento não foi escrito antes de 1000 a.C. Contudo, eles identificaram mais lendas antigas que mostram paralelos claros com as histórias do livro do Gênesis. As histórias eram bem conhecidas no mundo antigo, muito antes dos israelitas as ouvirem. E o que encontramos no Gênesis é uma recontagem de histórias familiares que eram conhecidas no antigo Irã, a Mesopotâmia, com uma abordagem teológica completamente nova nelas. Em vez de pensar em vários deuses, só há um Deus. É interessante quando você estuda a criação do homem nas histórias antigas. Isto era um tipo de reflexão tardia, ao passo que o Gênesis vê a criação do homem como o apogeu da atividade de Deus. E não são apenas ecos de lendas antigas que encontramos na história bíblica. Este extraordinário carimbo cilíndrico encontrado na Mesopotâmia tem mais de 4.000 anos. Quando seu desenho é reproduzido, ele mostra uma figura masculina sentada em um trono. Do lado oposto, há uma figura feminina e entre eles uma árvore bastante carregada de frutas. E atrás da mulher, há uma serpente. Esta poderia ser a representação mais antiga da tentação de Adão e Eva? Quando você está em um país estrangeiro como este, pode de repente se lembrar de algo que é bastante óbvio, porém fácil de se esquecer. A Bíblia não foi escrita originalmente em inglês e as palavras que estamos acostumados a ouvir quando analisadas em sua língua original podem às vezes nos dar uma compreensão diferente do texto. Por exemplo, o hebreu original para Jardim do Éden é Gan Eden. E a palavra Gan significa um jardim murado ou fechado. Os persas também tinham uma palavra para descrever uma pastagem cercada ou um jardim real. Eles o chamavam de Pairiraesa, e daí se originou a palavra paraíso. O legado do jardim murado e dos 4 rios do paraíso está ao nosso redor. Estamos na sacada do Palácio do Rei, na mágica Isfahan, e lá embaixo fica o Jardim Real. É exatamente sobre isso que estamos falando. Dá para ver que há uma grande muralha circundando o jardim, uma fonte e uma piscina. Estas seriam as águas nascentes do Jardim do Éden original, com os 4 canais dividindo este jardim em 4 partes. Eles o chamam de Jardim Quádruplo ou Jardim Persa. Mas de onde a Pérsia tirou o conceito de Jardim do Paraíso? Pode ter sido de uma tradição muito mais antiga, já bem estabelecida na região? Rowe seguiu para o sul, na planície da Mesopotâmia, onde a civilização humana iniciou seu percurso. Mizan? Olá. Como ele vai se deparar com uma série de dialetos locais em sua jornada, Mizan vai ser seu intérprete. Está bem, vamos prosseguir. Está certo. Salam? Salam. Bom ver você. Obrigado. Podemos ir? Rowe está indo para a antiga região da Suméria. Os sumérios foram a primeira grande civilização do mundo, vinda antes dos faraós do Egito. Sua origem está cercada de mistérios, mas no final da Revolução Neolítica, em 5000 a.C., eles se fixaram na planície da Mesopotâmia, ao longo das margens de 2 rios do Gênesis, o Tigre e o Eufrates.
E lá, eles começaram a construir as primeiras cidades da Terra. Os sumérios construíram zigurates, imensos templos em plataforma com degraus gigantescos até a casa da cidade de Deus, no ápice. Esse povo construiu montanhas artificiais na planície para substituir as casas de seus deuses na montanha? E se for, quer dizer que os sumérios vieram originalmente das montanhas para a Mesopotâmia? Com certeza, esse povo parece ter uma forte ligação com as terras do norte, no alto das montanhas Zagros, tanto que ele nos deixou um guia de 4.000 anos. Na verdade, é um antigo poema épico sumério intitulado Enmerkar, Senhor de Arata. Ele conta sobre o rei sumeriano Enmerkar, que mandou um enviado entregar uma mensagem ao governante de uma terra misteriosa que ficava ao norte. Seu destino era o reino de Arata, rico em ouro e pedras preciosas. E é claro, o Gênesis também descreve que parte do Éden era rica em ouro e pedras preciosas. Ninguém tem certeza de onde ficava o reino de Arata. Porém, mesmo não sabendo onde essa jornada acabou, sabemos onde ela começou. Enquanto prosseguimos a viagem pela região, vamos descobrir. Onde? O vilarejo perto de nós. De acordo com a história, a jornada do enviado começou em Susa, uma antiga cidade na vasta planície do rio Karkhe, a sudoeste do Irã. E é aqui que Ro vai seguir os passos do enviado para começar sua jornada até Arata, 5.000 anos depois. Em sua longa viagem até Arata, o enviado passa por 7 portões. Portões, no mundo antigo, eram passagens na montanha ou desfiladeiros na extensão da montanha. Deve haver uma ligação com a antiga tradição judaica dos 7 níveis do paraíso, culminando no trono da glória. Aqui, neste entalhe medieval em marfim, vemos os 7 níveis do paraíso com Adão e Eva em pé ao lado da árvore da vida no 7º céu. Mesmo hoje, ainda dizemos que estamos no 7º céu, quando queremos dizer que estamos no paraíso. Pode parecer um pouco estranho usar uma obra da literatura sumeriana para localizar o Éden bíblico, mas há uma pista importante aqui. Bem no meio da história, observamos que o enviado está próximo de seu destino final, o reino de Arata. Ele desce as montanhas e chega a uma vasta planície, a planície de Arata. É a palavra planície que é interessante. A palavra em sumério é Edim. E é de Edim que a maioria dos eruditos acredita que o Éden bíblico derive. Dr. Irvin Finkel é especialista em sumério no Museu Britânico. Está bastante claro que a palavra hebraica Edem deu origem à palavra Éden, e a palavra bíblica vem de uma palavra sumeriana que é geralmente escrita soletrada E-D-E-N ou E-D-I-N, Edim, que era a palavra usada nas inscrições cuneiformes sumerianas para a região de estepe, fora de um povoado, fora de uma cidade, que fica além da fronteira da área cultivada. Era isso que eles consideravam o Éden. That was what they considered the Eden. Então, Éden significa apenas planície ou terra não cultivada. Agora que Ro entrou nas montanhas curtas, ele encontrou um estilo de vida que pouco mudou em milhares de anos. Aqui você começa a entender o sentido verdadeiro do antigo mundo do Gênesis. Até agora, David Ro completou um dia de viagem através do primeiro dos 4 portões da jornada do enviado até Arata. Aqui na nascente do rio Karká, a trilha da rota do enviado até Arata esfria. Não está claro no livro antigo que caminho devemos seguir. São 3 portões para cruzar, mas em que direção? Acho que vamos ter que apelar para outro documento antigo para solucionar isso. E o documento em questão é uma tábua de argila, desta vez no Museu do Louvre, em Paris. Ela descreve uma campanha militar contra o reino de Urartu, no 8º século a.C., do rei assírio Sargão II.
Como o enviado de Enmerkar, o exército de Sargão também cruzou 7 cadeias de montanhas. Mas neste caso, diferente do enviado, sabíamos exatamente para onde ele foi. Sargão seguiu para a antiga Surrikash, que fica na cidade curta de Sakes, na planície Minean. Ele viajou para o norte, através de 7 montanhas, passou pelo rio Urartu e chegou na planície, ou Edim, de Urartu, o Arará bíblico. O enviado de Enmerkar também viajou para o norte, atravessou 7 passagens nas montanhas e acabou sua jornada na planície, ou Edim de Urartu. É sensato presumir que eles iam para o mesmo lugar. Então foi para lá que Roe seguiu, pelas passagens das montanhas mais altas em direção a Arata e à Terra do Éden. Com a ajuda de Sargão, Roe descobriu o local de Arata e o destino final do mensageiro de Enmerkar, além da 7ª montanha. Quando o enviado alcançou o 7º portal, ele sabia que sua jornada havia quase terminado. Além, havia a planície, o Edim, o Éden bíblico e o reino mágico de Arata. Se este for o Éden, Roe espera encontrar os 2 rios que faltam, o Gueon e o Pison. Ele deveria encontrar a terra de Cush e Evilat e, é claro, o Rio do Jardim. Se lembrar bem, a Bíblia diz que o Gueon corria nas terras de Cush. Então, os primeiros estudiosos cristãos concluíram que esta era a terra de Cush na África. Mas, acredite ou não, o antigo nome dessa região por onde o Gueon corre também é Cush. E aquela montanha ali, até hoje, ainda é chamada de Cushitã, a montanha de Cush. Há pouca dúvida de que o Gihon e o Gueon bíblico sejam os mesmos e que este seja o verdadeiro Cush do Gênesis. Então, Roe identificou o terceiro dos 4 rios no Gênesis, que apontam para o Éden. A localização do 4º rio também está no lugar em que você esperava, no sudeste do canto do mapa. É o rio Kezel Uizon, que, se estivermos certos, o autor bíblico chamou de Pison, correndo pela região de Evilat, rica em ouro. Ainda se encontra ouro em Kezel Uizon hoje. E a palavra Kezel significa ouro, Uizon dourado. Mas como o Uizon pode ser o mesmo Pison? A resposta, como os linguistas sugeriram, está na transcrição de um antigo nome iraniano para o hebraico bíblico, que é uma língua semítica. Por exemplo, a antiga cidade Minean de Ushteri é hoje conhecida pelo nome árabe de Pishdeli. A letra iraniana U tornou-se um P semítico. Da mesma forma que um rio iraniano chamado Izon foi convertido em Pison semítico por um autor bíblico. Agora, a última peça do quebra-cabeças geográfico. Você se lembra da história bíblica dos 2 filhos de Adão, Caim, o agricultor, e Abel, o pastor? Caim e Abel foram instruídos pelo pai a fazerem uma oferenda a Deus. Caim levou o produto dos campos, enquanto Abel sacrificou um cordeiro e ganhou o privilégio de Deus. Rancor e indignação surgiram no coração de Caim, que em um momento de ciúme cometeu o maior pecado de todos. Be cursed. Serás maldito e expulso da terra que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue de teu irmão. Quando a cultivares, ela te negará os seus frutos, e tu serás peregrino e errante sobre a terra.
Então Caim afastou-se da presença de Jeová e foi habitar na região de Nod, a leste do Éden. E essa é a parte crucial do texto, na região de Nod, a leste do Éden. Surpreendentemente, a região leste do mapa recebe os nomes de Nokd superior e inferior. E Nokd significa pertencente a Nod. Esta poderia ser a Nod do Gênesis? Agora é hora de dar o passo final na direção do paraíso, a oeste, no Jardim do Éden. Finalmente entramos no Jardim do Éden pelo portão leste na Estrada do Exílio. É uma sensação extraordinária pensar que estamos voltando ao lugar de onde Adão e Eva saíram há 7.000 anos. Assim que Roe entra no Vale de Tabriz, ele vê que o Jardim do Éden desapareceu para sempre, devastado pela humanidade moderna. De certa forma, a profecia bíblica de que o homem jamais retornaria ao paraíso se realizou. Agora o jardim encontra-se enterrado sob esta vasta área urbana. Mas há um lugar que a humanidade ainda não destruiu. Na Bíblia, o livro de Ezequiel fala da queda do homem da montanha de Deus no Éden. Há uma grande montanha sobre o Vale de Tabriz, o topo vulcânico do Monte Sahand. E nos declives desta montanha, você pode ter uma ideia de como era o mundo primitivo de Adão. Se você acredita na verdade literal de cada palavra na Bíblia, então não precisa de David Roe para provar que o Jardim do Éden existiu realmente. Entretanto, se vê a história do Éden como uma metáfora poética, qual é essa metáfora? Porque este lugar, mais que qualquer outro, deve ser identificado como o local onde os humanos se originaram? A Bíblia coloca Adão no Éden quase 1000 anos antes das primeiras cidades serem construídas na antiga Suma, quase no final da Idade da Pedra. Então, desse ponto de vista, quem vivia aqui naquela época? A arqueologia revelou que os vales das montanhas Zagros, a oeste do Irã, foram lugares importantes durante a Revolução Neolítica. Mas por que os antropólogos veem isto como uma fase importante na história do homem? A Revolução Neolítica foi o avanço mais importante que a humanidade já fez em termos de mudança de vida, porque é a pedra fundamental sobre a qual as civilizações históricas foram construídas. Estamos falando do início da agricultura, do início da domesticação de animais, da plantação nos campos ao redor de uma vila permanente. E não demorou muito para estes vilarejos se tornarem vilas e as vilas se tornarem cidades, porque sem a agricultura nunca teria existido uma cidade na Terra. Somos os herdeiros dessa revolução neolítica. Esse é nosso ponto de origem. Não surpreende, então, que este seja o local para a história da criação. E aqui, perto do topo do Monte Sahand, na isolada vila de Kandovan, você quase consegue tocar o mundo primitivo do Adão neolítico. Aprendemos com a mitologia da criação da antiga Mesopotâmia que o homem foi criado à semelhança de Deus, juntando-se o barro da terra ao sangue de um Deus esquartejado. E o povo neolítico aqui usava a terra vermelha ou o barro em seus rituais, pegando-a da montanha vermelha voltada para o jardim. Nosso principal conhecimento do uso do ocre vermelho é em rituais fúnebres. Os corpos eram cobertos com ocre vermelho e às vezes apenas os ossos. Isso mostra o simbolismo usado pelos primeiros seres humanos,
já que nascemos para este mundo cobertos de sangue. Então, quando seguimos para o outro mundo, também somos cobertos de sangue, que o ocre vermelho simboliza. Segundo a Bíblia, Adão também foi feito de barro. Na verdade, Adão significa terra vermelha. Mas e Adão, o homem? Talvez poucos de nós hoje estejam preparados para acreditar que ele foi o primeiro humano criado por Deus com a terra do Éden. Mas o Adão histórico existiu? Na mente do autor do Gênesis, certamente ele é a 10ª geração antes de Noé. E isso é o mais distante que se pode chegar. Adão existiu porque ele foi lembrado por seus descendentes e foi o primeiro homem espiritual, o primeiro a se comunicar com Deus. Talvez não possamos retornar ao paraíso terreno, mas pelo menos através da mágica da televisão moderna, podemos reconstruir o Vale do Jardim em sua beleza primitiva apenas para darmos uma olhada no mundo de Adão. Climatologistas afirmam que os ventos do oeste traziam ar quente do Mediterrâneo, criando um microclima no extenso e estreito vale. A umidade extra incentivou o crescimento da vegetação densa e uma grande variedade de árvores bonitas de se ver e que davam bons frutos para se comer. No interior do solo vermelho que cobre as montanhas, pomares de maçã, damasco, pistache e amendoeiras crescem em abundância. Videiras silvestres se entrelaçavam nas terras inclinadas, carregadas de cachos de uvas verdes doces. Uma das palavras mesopotâmias para videira é a palavra usada no Gênesis para árvore da vida. E pelo vale corria o rio do Jardim na direção dos pântanos de Órmea. Este era realmente um paraíso na terra. Minha jornada termina aqui na Montanha de Deus, o lugar de onde Adão, quem quer que ele fosse, e o resto de sua tribo foram banidos e expulsos do Jardim do Éden para vagarem nesta terra. Mas este foi apenas o começo. A história épica do povo do Gênesis continuou por milhares de anos. Mas isso, como se diz, é uma outra história. Você sabia que, baseado em pistas da Bíblia e escavações arqueológicas, a maioria dos estudiosos crê que o Jardim do Éden localizava-se no Crescente Fértil? Outros estudiosos religiosos acreditam que ele poderia estar localizado em qualquer lugar, como sob o Golfo Pérsico ou no Missouri. Agora, tente isso. Pense em como seu paraíso pessoal seria. Faça um cartaz para mostrar suas ideias para o resto da classe. Muitos historiadores acreditam que a religião foi um elemento necessário para o desenvolvimento e o sucesso das primeiras civilizações humanas. A religião não apenas deu às primeiras pessoas um sentido de obrigação moral para com a sociedade, como também respondia questões básicas sobre a condição humana. Este é o Crescente Fértil no Oriente Médio. Esta planície se estende pelos atuais países da Turquia, Irã, Iraque e Síria. A região entre os rios Tigre e Eufrates era conhecida como Mesopotâmia. Esta região foi o local de nascimento das primeiras cidades e civilizações do mundo. Os sumérios, um povo nômade, vieram para esta parte do Crescente Fértil há milhares de anos. Os sumérios se estabeleceram nesta vasta planície para poderem plantar no rico solo depositado quando os rios inundavam todo o ano. A região ficou conhecida como Suméria. Durante muitos anos, os sumérios aperfeiçoaram seus métodos de agricultura e foram os primeiros a desenvolver o suporte agrícola, tais como irrigação e arado. Essas técnicas aumentaram a produção de seus campos. Enquanto o armazenamento de grãos crescia, a população suméria também. Os sumérios abandonaram as choupanas de barro em que viviam e começaram a construir comunidades permanentes de casas de tijolos de barro.
Em 3000 a.C., muitas dessas comunidades haviam se tornado cidades, as primeiras do mundo. Algumas, como Uruk, chegaram a ter 40.000 moradores. As grandes cidades tornaram-se cidades-estados, cidades poderosas que controlavam as terras a seu redor. A cultura suméria prosperou nessas cidades. As invenções do navio à vela, da roda, do bronze e do vidro tiveram seu início na Suméria. Os sumérios foram o primeiro povo a praticar a astronomia e também desenvolveram um calendário. A religião era importante para os sumérios. Os primeiros grandes monumentos do mundo foram as zigurates, templos de tijolos de barro em homenagem a muitos deuses sumerianos. Os sacerdotes sumérios podem ter criado o primeiro sistema de escrita. Eles registravam as propriedades do templo e os suprimentos de grãos com símbolos cuneiformes, feitos em tábuas de argila. No começo, os sacerdotes governavam a maioria destas cidades, mas quando as cidades-estados cresciam e entravam em conflito umas com as outras, reis guerreiros geralmente surgiam para tomar seus lugares. Por volta de 2350 a.C., um rei chamado Sargão o Grande conquistou todas as cidades-estados da Suméria e criou o primeiro império mesopotâmico. Apesar do império de Sargão e daqueles que o seguiram ter desmoronado, muitas ideias sumérias sobreviveram e se espalharam pelo Oriente Médio. No Egito, uma das mais antigas culturas remanescentes cresceu ao longo das margens do rio Nilo. Como na Suméria, as ricas planícies inundadas do vale do rio Nilo deram aos egípcios um solo fértil suficiente para cultivarem as colheitas de sua civilização. As águas do Nilo irrigavam os campos egípcios e proviam alimento em abundância para o povo. Diferente dos sumérios, os egípcios usavam pedras em suas construções. Eles criaram alguns dos monumentos mais impressionantes e duráveis do mundo, incluindo pirâmides, templos e tumbas. Como na Suméria, o Egito também contava com seus líderes religiosos. Mas os líderes egípcios, chamados faraós, tinham um status mais elevado que os sacerdotes da Suméria. Eles eram reis-deuses para os egípcios. A religião era tão importante no Egito que as pessoas passavam grande parte de suas vidas se preparando para a vida após a morte, a delas mesmas e principalmente a dos faraós. Basta observar os lugares de sepultamento construídos para os faraós, as tumbas de pedra no Vale dos Reis ou as espetaculares pirâmides que são ainda mais antigas para ver o poder dos faraós sobre o Egito. Mas egípcios e sumérios não foram os únicos que moldaram as civilizações do Antigo Oriente Médio. Um povo nômade que viajava entre esses dois impérios teve um papel importante no desenvolvimento da região. Eram os hebreus. Como os sumérios, os hebreus optaram por ficar no crescente fértil. Mas eles buscavam mais que terra fértil. Eles vieram venerar. Abraão, o primeiro líder hebreu, disse que Deus tinha prometido Canaã para eles, uma região que inclui a atual Israel e a Palestina. Os hebreus tiveram sucesso na tomada de Canaã em 1000 a.C. Embora mais tarde eles tenham perdido a região e lutado por sua sobrevivência, os hebreus conseguiram estabelecer a primeira religião do mundo a venerar um Deus, o judaísmo, uma religião que permaneceu dos tempos antigos até hoje. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Como a ciência e a religião podem contribuir uma com a outra? O que a religião ofereceu às primeiras civilizações? Agora tente isto. Escreva e interprete uma pequena peça sobre como teria sido sua vida se você fosse sumério ou egípcio. Se quiser aprender mais sobre o que acabou de ver, pesquise nos seguintes sites da internet. Ao assistir à segunda parte do programa, reflita sobre as seguintes perguntas. De que maneira as religiões divulgaram suas mensagens? Como a história do Islã está relacionada ao início de outras religiões do mundo?
No 6º século depois de Cristo, um mercador chamado Maomé ficou descontente com o modo como as pessoas se comportavam na sociedade. Mas uma visão divina lhe deu a direção e a força de que ele precisava para enfrentar a corrupção e fundar a nova religião do islamismo. A Península Arábica é uma região seca, localizada entre os atuais Irã, Iraque e África. Os antigos árabes eram um povo tribal. Alguns viviam como nômades, enquanto outros se fixavam em cidades. Durante o 6º século depois de Cristo, Meca e muitas outras cidades árabes tornaram-se agitados centros comerciais. Mercadorias da Ásia, África e Europa seguiam para Meca. Mas Meca era mais do que uma cidade comercial. Ela também era um centro religioso. A maioria dos antigos árabes eram politeístas, ou seja, veneravam muitos deuses diferentes. Meca era o lar da Kaaba, um santuário de veneração de muitos ídolos dedicados a estes deuses. Meca também era o lar de um humilde comerciante chamado Maomé. Maomé criticava muito a ganância, a corrupção e a violência que via em Meca. Às vezes ele ia rezar fora da cidade. Em 610 d.C., em uma caverna fora de Meca, Maomé teve uma revelação divina, ou uma visão. Um anjo disse a ele para espalhar a palavra de Deus e conduzir o povo em um movimento religioso. Maomé voltou a Meca e discursou contra a pobreza e a injustiça. Ele pregou que só havia um Deus, Alá. A nova religião de Maomé ficou conhecida como islamismo, que em árabe significa submissão a Deus. Maomé ficou conhecido como profeta e aos poucos começou a atrair novos seguidores que eram chamados de muçulmanos. Os ricos e poderosos em Meca se sentiram ameaçados pelo apelo de Maomé para abandonar os antigos deuses e para eliminar a desigualdade e a injustiça da sociedade. Então, os líderes desta cidade o obrigaram, junto com 200 seguidores, a sair de Meca em 622. Maomé se fixou em Yatrib, uma cidade deserta a 480 quilômetros ao norte. Lá, Maomé e o islamismo prosperaram. Yatrib foi renomeada como Medina, ou Cidade do Profeta. Nos 8 anos seguintes, Maomé ganhou aliados e seguidores e montou um exército. Em 630, Maomé e seus seguidores retornaram a Meca. Eles tomaram a cidade sem lutar. Maomé destruiu as imagens dos antigos deuses que cercavam a Kaaba, e ela se tornou o local de peregrinação da religião muçulmana. Apesar de Maomé ter morrido 2 anos depois da tomada de Meca, o islamismo continuou a se espalhar sob as regras dos califas, os líderes muçulmanos que vieram depois dele. Os exércitos islâmicos se espalharam do leste da Arábia até a Pérsia, a oeste do Egito e na direção do norte da África. Em 100 anos, um vasto império islâmico se estendia da Espanha e norte da África até as extremidades da Índia. Mesquitas arredondadas, minaretes para chamar os fiéis para rezar e mercados, sempre lotados, espalharam-se pelo império, tornando-se marcas da civilização islâmica emergente. Uma parte importante dessa civilização era o Alcorão, o livro santo do islamismo. Os muçulmanos acreditam que o Alcorão deve ser lido em árabe original para ser totalmente compreendido. Como consequência, muçulmanos no mundo todo, onde quer que morem, compartilham o elo das palavras santas do Alcorão. As regras que governam o Império Muçulmano vieram da Sharia, ou lei islâmica. Mas a Sharia era mais do que apenas um conjunto de leis. Era um sistema de ética pessoal, um projeto para se levar uma vida digna e construir uma sociedade honrada. Eruditos islâmicos traduziram as obras dos antigos pensadores gregos para o árabe, mantendo suas ideias vivas mesmo depois das fontes originais terem sido destruídas. E os avanços islâmicos na ciência, medicina, literatura, arte e arquitetura espalharam-se pela Europa e contribuíram para o despertar intelectual chamado de Renascença. De seu humilde começo, o islamismo cresceu e se tornou um império e uma religião mundial que permanece, com um passado rico e um futuro que evolui. Você sabia que há mais de 1 bilhão de muçulmanos praticantes no mundo? E que menos de 1/5 dos muçulmanos são árabes? E que o islamismo é praticado em mais de 50 países no mundo e em todos os continentes? Agora faça isto.
Discuta e escreva o que você achava do islamismo antes e compare com o que você aprendeu agora. Sua opinião mudou? O islamismo de hoje tem ligação com o Oriente Médio e com os ensinamentos de Maomé. Apesar dos seguidores do islamismo estarem agora espalhados pelo planeta, todos têm as mesmas crenças e praticam rituais comuns. Isso mantém a comunidade muçulmana unida e ajuda a conquistar adeptos de diferentes culturas. Islamismo, passado e presente. O islamismo é praticado no mundo todo por mais de 1 bilhão de pessoas. Só o cristianismo tem mais seguidores. O islamismo é a religião que cresce mais rápido. Quase 4 milhões de muçulmanos vivem nos Estados Unidos. A palavra árabe islamismo significa submissão a Deus. Uma pessoa que pratica o islamismo chama-se muçulmano, que significa aquele que se submete. O islamismo teve seu começo há 1400 anos com um homem, o profeta Maomé. No ano de 610, Maomé ibn Abdullah era um comerciante de 40 anos da antiga cidade de Meca, onde hoje fica a Arábia Saudita. Maomé teve uma revelação divina de que ele vinha de uma grande linhagem de profetas que ia da época de Jesus até Abraão. Durante essa visão, o anjo Gabriel disse-lhe que ele deveria divulgar para a humanidade as palavras de Alá, a palavra árabe para Deus. Maomé teve muitas revelações. Baseado nestas visões, ele começou a pregar em Meca sobre a corrupção na sociedade e como os ricos estavam negligenciando os pobres. Ameaçados pelos ensinamentos de Maomé, os detentores do poder obrigaram-no a sair de Meca em 622. Na década seguinte, ele pregou na cidade de Medina, onde reuniu milhares de seguidores. Ele também montou um exército em Medina. Quando retornou a Meca com seus seguidores em 630, a cidade se entregou sem luta, e Meca tem sido o lar espiritual do islamismo desde então. Maomé recitou para seus seguidores as palavras que ouviu de Deus ao longo de 22 anos, e eles as anotaram. Quase 19 anos depois de sua morte, estas palavras foram compiladas no Alcorão, o livro sagrado do islamismo. As 114 suras do Alcorão, ou capítulos, incluem ensinamentos sobre direitos humanos básicos e tolerância quanto a outras religiões. Muçulmanos de todo o mundo pertencem a uma comunidade de crentes que veneram o mesmo Deus e leem o mesmo livro santo na língua arábica comum, independente de onde estejam morando ou do idioma que falam. Os muçulmanos oram em construções conhecidas como mesquitas. Como o islamismo proíbe a arte religiosa que mostre criaturas vivas, as mesquitas são decoradas com desenhos florais em padrões geométricos elaborados. 5 vezes por dia, ao amanhecer, ao meio-dia, no meio da tarde, ao pôr do sol e ao cair da noite, uma súplica ecoa nas comunidades muçulmanas. É o muezin, o religioso que chama os muçulmanos à oração. Em todo lugar do mundo, os muçulmanos respondem ao chamado, ajoelhando na direção de Meca para orar a Alá. Este ritual faz parte da vida diária muçulmana desde o século VII. As orações são uma das 5 exigências básicas que o islamismo exige dos seguidores, chamadas de as 5 colunas do islamismo. Elas definem os deveres do muçulmano. As outras 4 incluem uma declaração de fé, caridade, disciplina espiritual e jejum, e, se possível, uma peregrinação a Meca. As mulheres muçulmanas realizam os mesmos ritos que os homens, mas, em algumas culturas muçulmanas, elas devem seguir regras rígidas de comportamento, incluindo o uso do véu ou de uma echarpe na cabeça quando estiverem em público. Mas muitas dessas tradições vêm mais de costumes locais e não de ensinamentos diretos do islamismo. Seguidores do islamismo moram em todo lugar do mundo, e tudo começou nos desertos da Península Arábica há 1400 anos.
Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. De que maneira as religiões divulgaram suas mensagens? Como a história do islamismo está relacionada ao início de outras religiões do mundo? Faça um diagrama com as características do islamismo e do cristianismo. Destaque as semelhanças onde os dois círculos se sobrepõem e saliente as diferenças nas partes do diagrama que não se sobrepõem. Esperamos que tenha gostado desse Discovery na escola sobre a exploração das raízes da religião. Se quiser aprender mais sobre o que acabou de ver, pesquise nos seguintes sites da internet. Versão brasileira: Clone.